Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Elas por Elas. Eu sou Gabi Brito, para nós um prazer ter vocês aqui conosco, dividindo esse espaço que é o nosso podcast. A nossa convidada de hoje é muito especial, uma pessoa linda, iluminada, esbanja muita energia por onde passa. Ela é encantadora. Música é com ela, uma DJ assim, estouradíssima. Estamos aqui com Clara Cade. Que prazer esse convite, que delícia! E a gente também está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Para a gente, uma honra ter você aqui. Eu tenho certeza que nesse programa aqui, o bate-papo vai ser muito leve e super animado. A gente vai dar risada hoje. Com certeza. Vamos. Gente, aproveita, já se inscreve lá no YouTube, ativa o sininho. Nós estamos em todas as plataformas. Esse é o podcast Elas por Elas. Gente, está no ar o nosso podcast, o podcast das irmãs, o nosso Elas por Elas. Minha gente, pode chegar que eu já estou ansiosa para começar esse bate-papo com Clarinha. Vamos junto. Muito bem, já que de início eu já vou entregando os mimos, né, do Opa. nosso programa, porque a gente adora presentear os nossos convidados. Eita. Então, Clarinha, olha, primeiro esse aqui, para você ficar aqui igualzinha a gente, certo? Eu adoro presente. Eba. Vamos. Eu já posso usar? Já vai, já Deb. vai usar. Já vamos- olha. É personalizado. Personalizado. Ei, eu já vou usar. Vou botar minha aguinha, tá, gente? Pra poder a gente ficar aqui combinando. Eu já iniciei essa entrevista querendo saber um pouco da sua infância, da sua história. Eu sei que você também vem de uma família que é cheia de irmãos. Sim. Vocês A também gente tem isso em comum, né? Pois Família é. grande, né? É, lá em Me casa também conta somos um três mulheres. pouquinho. Vocês são muito unidos. Me conta Sim. como foi sua infância, como é sua relação com seus irmãos. É super leve. Foi muito bacana quando a gente se encontrou. Eu me identifiquei assim na mesma hora. Eu falei, nossa, que lindas, elas todas juntas, fazendo um álbum em conjunto. E eu e minhas irmãs, eu vou falar das mulheres agora, porque Dan também tá no meio. Sim. É que assim, a gente cresce, cada um vai É, cuidar da sua vida. claro. Mas o que eu acho mais bacana, a gente tem os grupinhos, vários grupinhos no WhatsApp. A gente também tem assim. Mas a gente sempre dá um jeito da gente nutrir esse espaço, sabe? Porque eu acredito muito que a gente escolhe a família que a gente vem. Então eu faço muito essa pegadinha. Eu falo, ó, eu vi Melissa, eu falei, ó, quero ir pra ali. Aí Daniel já viu Melissa e Ana Clara quis, e aí Lívia já olhou e falou, não, eu quero ir ali pra aquele lugar ali. Eu quero me juntar com aquele Eu povo. quero me juntar com aquela galera. Acho que é um pouco Então, parecido com a gente, né? E assim, a gente é muito bobo quando a gente É, não é? tá junto. E eu adoro isso. Acho que a vida já tem tanta coisa que requer que você leve assim a sério. Então, tudo que me convida para esse espaço de mais relaxamento e diversão, pode me chamar. Ah, Opa. que bacana. E eu tenho isso com os meus irmãos, assim. Felizmente, a gente é muito, muito abençoado. Isso é ótimo. Por onde a gente passa também, eu e minhas irmãs, as pessoas sempre falam. Primeira coisa que as pessoas falam é da nossa amizade, é da Vocês nossa são tão união, unidas, sintonia, e que as pessoas também queriam ser assim. Hoje em dia tá faltando um pouquinho isso, né? Eu acho, assim, nas famílias atuais, né? Eu acho que não tem essa união, as pessoas estão muito assim, Eu cada acho um que por essa seu exceção, não né? vejo muito assim, irmãs unidas, é assim, cada um para um lado. Até de não vejo, assim, amigos. sua família também, a gente vê que tem Que isso. tem. Mas hoje em dia eu não vejo muito isso. Eu acho que, assim, é uma escolha de cada um, né? Eu tive também uma época que eu morei muito tempo fora e que eu não tinha tanto contato como eu comecei a desenvolver depois com os meus irmãos. Porque também naquela época a gente não tinha tanta coisa, assim, não é nem comum, mas não tinha tanto assunto. E o que eu acho muito bacana é que a gente sempre tem a possibilidade de transformar tudo na nossa vida. Certeza. Então não é pra, tipo, aqui, não tô aqui pra vender o tipo de relacionamento certo. Não. Porque cada um tudo tem vai o ser. A gente seu, se claro. transforma, as Sim, relações se transformam. Sim. E se a gente tiver na disposição de fazer com que as coisas melhorem, funcionem pra gente, elas vão funcionar. E eu fico feliz de ver que os meus irmãos também estão nessa caminhada de autoconhecimento, de se melhorarem,
de terem o melhor que eles podem ter da vida e de serem o melhor que eles podem ser para si e para o mundo. Isso é muito lindo da gente ver isso tudo fazendo sentido hoje. Porque, assim, há muito tempo atrás, tipo, na minha adolescência, eu tinha um grupo de amigas e eu não convivia muito com os meus irmãos. Porque naquele momento que eu tava passando, eu não tinha tanta coisa em comum. E não tem nada de errado. Não. E eu acho lindo... E tá tudo certo. Exato. Eu acho lindo a gente poder tá presente na nossa vida hoje, poder ver, nossa, que legal, isso pode se transformar. Porque eu não tenho como transformar nenhum dos meus irmãos, mas foi a escolha que cada um deles fez Naquele momento. de se transformarem. E eu também, e aí chegou no momento onde a gente tinha muito para compartilhar, muito para adicionar um para o outro. Amor sempre existiu. Exato, é isso que eu ia falar. Diversão sempre existiu. É. Agora, é muito legal quando você consegue também sentar num espaço e a gente ter uma troca que é o que o outro tem para compartilhar agrega mais para o seu viver e vice-versa. Isso, para mim, é muito precioso. É bacana. Eu acho que isso vem muito da sintonia, Uhum. não é? Que mesmo Exato. assim, você tendo uma fase que está um pouquinho distante, mas assim, você tem aquela sintonia com seu irmão. Eu com minhas Sim. irmãs, a gente é daquele tipo que a gente sabe quando o ano tá bem, ali, não olha. E aconteceu o quê? O que é que tá? Já sabe. Tá mais nervosinha hoje, alguma coisa aconteceu. Já sabe. E tem, às vezes, aquelas coisas desconfortáveis, Sim. mas a gente não deixa nada ser maior do que o nosso amor Exato. e o que a gente sabe que é verdadeiro, né? Sim, Eu acho que se a gente por aí. souber, tudo que vem no nosso caminho tem como ser uma contribuição. E aí, passou por aquilo, só melhora. E entre suas irmãs, seu irmão não, claro, mas entre suas irmãs rola muito troca de roupa. Vocês, eu acho que as três são super Eu vou te falar, estilosas. eu vou te falar que assim, é engraçado. É um armário compartilhado. Minha filha, olha, minha irmã Lívia, que hoje em dia trabalha com moda, né? Ela fala. Outro dia eu fui pegar algum figurino com ela. E aí eu sentei, olhei pra ela e falei: minha querida, a história mudou. Porque antigamente Lívia vinha pegar várias produções, várias coisas comigo, porque eu sempre produzi muitas das minhas peças, né? Ainda vou querer saber sobre pros isso. meus eventos. Já vai falar sobre isso. Vamos falar. E foi muito lindo poder, tipo assim, eu fui na casa da minha irmã, eu falei: irmã, tô precisando de um look pra isso e tal. E tem um espaço lá onde eu deixo várias das minhas coisas. Que ela tá fazendo um apanhado de vários figurinos meus antigos pra gente que fazer um legal, upcycling. depois, né? A gente vai falar sobre isso Massa. também. A gente tá bem forte no upcycling. E aí, eu olhei assim pra ela e falei: ai, que bonitinho, quem diria, né? Hoje eu venho aqui na sua casa pra pegar. E assim, a gente sai dando pitaco no que minha mãe... Ó, mãe, isso aqui pra minha mãe, isso aqui pra Mel, Ela tal. casa Cada troca um- tudo também. Tudo. Troca. Sempre lá. Eu- Umas trocas de sacola semanais. Importante a gente se divertir e retornar os Exato. objetos. Já fazemos eu sobre falo, isso eu aqui. falo assim, ó, Clarinha, tem 2V, viu? Tem 2V. Eu sou, Vai e eu sou volta, que viu? demoro pra retornar um pouquinho. Minha filha, isso daí eu acho que é uma conversa para outro podcast. Porque se ficar aqui... Ô, Clarinha, você é referência, né, no que você faz, seu show. É uma performance, é um glamour, tudo. Eu sou suspeita, porque eu adoro desde sempre. E assim, como é que você começou essa trajetória como DJ? Nossa, é interessante você me perguntar hoje. Eu comecei, assim, como um sonho. Eu sabia que eu queria... Eu lembro, quando eu estava estudando para vestibular, minha mãe perguntou, né? Filha, o que você quer? O que você quer ser? Isso que eu queria saber. Então, eu gostaria de viajar pelo mundo e se puder ter música. Você sempre foi isso. musical. Desde a adolescência você já seguia esse Não, eu criancinha. Tipo, na escola, eu aprendi a escrever, eu escrevia música, canção para minha mãe. Ah, que bacana. Quando eu via, assim, eu tenho muita facilidade para compor. Muito. E quando eu componho, as frases elas já vêm com a melodia. Tipo, é coisa de eu entrar no banho e eu ter que botar muitas vezes o gravador do meu celular do lado, que é batata. Sempre vem uma canção. Que sempre vem. massa. É muito natural. É engraçado. Tipo, principalmente quando eu mexo com água ou que eu tô fazendo Gente, alguma... o negócio brota, Clarinha. É quando eu tô fazendo alguma atividade, qualquer atividade que integra o meu corpo.
que eu não tenho que ficar no mental. Uhum. Daí Aí, flui. Só flui. Só Flui, flui. e aí você Eu deixa. vou correr, eu vou caminhar. Se eu tô perto da natureza, então aí já vem. Já Vocês foi. não olharam a quantidade de áudio que eu tenho no meu celular? Vocês vão... Nossa, ontem mesmo... Eu tenho também, eu tenho um meu próprio contato. Isso. E ali eu envio várias coisas para também. esse contato. Eu também. Que sou eu mesma. Eu também coloco várias coisas, é maravilhoso. Várias Mas e aí, voltando Mas para a começou. pergunta de Nanda, como é que porque começou? o TDAH aqui, minha Mas, filha, rola solta. mas aqui, podcast é isso mesmo. É a gente isso aqui é mesmo, super vá. livre, a gente entra no assunto, vai para outro, volta. Eu era aquela criança, né? Que você, tipo assim, vai fazer uma redação e a redação eu achava incrível. Só que eu sempre fugia do tema. Viajava. Não, sempre viajei. A minha mente, ela é mega alta, criativa, fértil. Minha filha, ela é fértil Você num grau. começava, daqui a pouco dava uma curva. E Numa você curva, eu ia achando parar lá que no foi, outro lado do tipo assim, arrasei aqui, né? Mas eu não entendia como é que a professora não gostava. Não gostava. É. Eu não entendia. Eu falei, gente, ninguém nunca ia conseguir dessa caneca transformar um aquário. Percebe? Então, era mais ou menos essa... Sim, isso sim, que acontecia com as analogia. redações. Mas isso vai acontecer assim também, para poder conversar um pouco com vocês. É como o meu cérebro funciona. Vá. Mas, para poder falar do começo da minha carreira, começou assim, a parte prática mesmo. Sabe o Shazam? Eu era um Shazam humano. O aplicativo. Eu era um Shazam humano na escola. As pessoas vinham para Pra te perguntar perguntar para das mim músicas. qual é aquela música do nananana? Porque, tipo, Você já fazia ali, você já sabia eu qual era a estudava música. mais MTV do que os livros. Não sugiro que vocês façam isso, por favor. E naquela Tá? época a MTV era Não, super forte. exato. Era o quê? Disque, como é? Disque MTV. Tinham vários Todos programinhas legais, esses. né? Eu fiz teste para ser Foi DJ? VJ. VJ, É mesmo, era VJ, é, verdade. O povo me chamava de garota MTV, eu sabia tudo. E aí, minha mãe falava assim pra mim, minha filha, se você conseguisse gravar as coisas da escola com a facilidade que você grava as músicas, você só tiraria 10. E aí, muitos anos depois, eu fui entender que, tipo assim, eu realmente só gravava as coisas que, Lhe pra mim, interessava, lhe tinham gostava. interesse e relevância. E eu, naquela época, eu não achava nada daquilo que eu aprendi interessante. Então, eu tirava 10 em artes, em música e em inglês. E quando eu tinha Nem algum... educação física. Eu acho que não tinha nem nota em Não educação era, não era física, por avaliada. isso, senão Ah, eu tiraria 10. Mas, quando tinha, assim, na matemática, eu só passava quando tinha o festival da matemática, entendeu? Que eu sempre tirava primeiro, segundo, terceiro lugar, que eu tinha que musicar as fórmulas, aí funcionava. Então, eu sempre tive uma facilidade, uma habilidade muito grande com música. Eu cresci respirando massa. isso. Já tinha essa consciência, né? Meu pai colecionava vinis e fazia o que a gente chamava na época de mixtape, que era fazer as mixagens em fita cassete. Que bacana. Então eu cresci. Meu pai botava música, o fone de ouvido, eu pequena para dormir. Então eu cresci Olha, com já isso muito total no forte. universo musical. Muito, Total. muito, 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 muito. E que seu pai sempre gostou muito de jazz, né? Muito, E aí... muito. Meu pai é muito eclético. Então, a gente ouvia de Novos Baianos, a Jimi Hendrix, a Pink Floyd, a Bob Marley, a Pat que Metheny massa. Group, tipo assim, e aí tinha a veia muito forte de jazz e blues. Então, e tinha a parte da música popular que estava rolando na época, que ele sempre seria. Então, a gente era um ambiente, a minha casa sempre foi um ambiente extremamente musical. Foi praticamente já uma escola. Né? Natural. Porque a diferença é que eu tive coragem para seguir isso como Pra uma carreira. seguir. Mas os meus irmãos Também são são. extremamente musicais. Musicais também. Extremamente musicais. Aí, eu fui crescendo, comecei... Lembra quando a gente podia baixar as músicas no Lembro, computador? E a lembro. gente podia criar o nosso próprio CD? Sim. Então, nessa época, eu comecei a fazer coletâneas. E eu fazia coletâneas porque era o que eu queria ouvir no final de semana. Todo mundo ia para casa de praia, um grupo de amigos. Então, eu ficava a Já semana ficava super inteira antenada, pensando né? qual era a música que eu ia colocar e tal. E essas coletâneas começaram a rodar Salvador. Era neguinho, a gente copiando o CD pro outro e dando pro outro, de repente, virou DJ Clarinha, né? E amigos meus começaram a fazer eventos para me convidar para tocar. Só que, detalhe, eu não sabia a técnica, eu não sabia mixar. Eu tinha um conhecimento vasto, musical. Mas eu você não tinha sabia mexer no eu não sabia. equipamento em si, Não, né? Não sabia. Mas isso você é adolescente, Clarinha. É. Isso é. Adolescente, né? Aí,
Isso foi com 17, 18. Isso no foi final com da 18. adolescência. Final da adolescência. Né? 18. Entrando Porque hoje ali em pra dia, né, gente? A gente, eu não sei nem mais. Não tem mais isso. Não tem tem, mais né? isso, Tá tudo né? tão Todo mundo já tá- diferente. Tá total. tudo tão diferente, então eu não vou definir aqui. Aquela época, tá, gente? Aí... 17 anos. Exatamente. Aí eu tinha voltado do intercâmbio nos Estados Unidos, então eu voltei, minha Você querida. voltou com tudo. Eu voltei sabendo várias músicas que ninguém sabia. Eita, Então eu chegava a na louca festa, eu chegava nas festas, a ousada, novidade, é. chegava com o meu CD e dava pro DJ. Ousada! Aí, Olha que meus amigos começaram, meus amigos super me influenciaram. E aí eu lembro E que com certeza sua playlist era melhor do que a do Gigi. não, Com minha certeza. playlist era diferenciada, Atualizada. era muito atualizada, porque eu tive acesso a estar morando sim, no outro país e pegando isso. várias coisas que a gente lá. não tinha essa Aqui, tecnologia. e também, esse acesso, que a gente né? tem. Hoje em dia, o a acesso pessoa, era qualquer coisa a gente diferente. sabe aqui. Só chegava depois. Era limitado. Né? Exato. Então, fora a curiosidade, que era o fator que me fazia, né, ter facilidade de acesso, porque eu fazia amizades com pessoas de outros países. E a primeira coisa que eu perguntava, qual é o seu nome? Me passa 10 músicas que você gosta. Era nesse nível. É mesmo? Oi, tudo bem? De onde você é? Quem você é? Me passa 10 músicas que você gosta. Louca. Assim. Sempre foi assim. Eu quero saber o que você ouve. É meio que eu conhecia a pessoa por conta das músicas das que ela ouvia. músicas. Vixe. Se você me perguntar isso, Clarinha, você tá frita. A gente conversa aqui no backstage depois, querido. Ela gosta de tudo, mas ela tem um gosto É peculiar. porque Dani é muito eclética. Demais. Ela é muito eclética. Mas ela, é gosta, bom. ela gosta de um tudo. Mas é bom a gente gostar acho que de aqui tudo. ninguém tem uma Uma- coisa, uma não coisa. gosto, Tem um mas gênero, Dani é. realmente, ela vai do rock, ela gosta de tudo, Ao ao arrocha. Maravilhosa! Ao tudo. Te ao faz reggae. feliz? Essa é a fórmula, gente. É. O importante Mas é é isso difícil de também fazer... a gente não gostar de alguma música. A gente lá em casa também é todo mundo muito musical. Cabeça Minha mãe já aberta. acorda e liga a televisão numa música. Ai, É maravilhosa. assim, não é? Ela já. E alto. Então, se você chegar na casa de minha mãe de manhã, ela tá ouvindo. Você vai ter música que oportunidade, for. Clarinha. de É. Com conhecer, né? certeza. Você- E aí eu vou perguntar quais são as 10 músicas. Ela mesma, ela tem. Todo mundo que chega lá, ela fala, gente, por favor, ouça essa música. Ouça Você outra. vai adorar minha Ouça música. essa. Eu sou dessas. Ouça essa É. aqui. Ouça essa. Ela fica assim. Ela praticamente te obriga a você. Olha esse clipe. E assim, coisas antigas também. Eu ela sempre fui assim. adora, Tipo, é. quando você tem uma música, né, que você tá apaixonado, te cria, né, uma excitação, é você isso, quer ela- compartilhar e ela- pra ver se causa a mesma coisa com os É, outros. nossa, É, aí ela fala, essa é, música é, me faz chorar. Por causa de você Essa querer música, compartilhar uma. Pronto, É. uma facada no meu coração. Essa daí a gente passa. Chega Outro lá, dia, ela acho que a adora. gente tava em algum local e tava tendo uma música ao vivo. E eu não tô me lembrando qual é a música agora, mas aí o cantor tocou. Aí eu e Dani. A música de minha mãe! Aí tá tinha vendo? pessoas em A outra gente mesa. se apropria. Aí falou, achei tão bonito vocês falarem isso, a música de minha mãe, não é? A gente, a música de minha mãe. A música é muito especial, né? Ela cria um elo. Mas aí voltando. Voltando ao seu volte. primeiro Voltando trabalho agora, ao meu- já começou- aí- é como tudo começou, Aí eu né? comecei a baixar, fazer os CDs. Aí começou. Aí, coletâneas. uns amigos meus pegaram e fizeram: vamos fazer uma festa aqui. Você vai, eu vou. Aí, toquei 4 musiquinhas, não sabia mexer direito no equipamento, mas estava ali, firme e forte. Meus amigos todos me aplaudindo. Isso foi na época que lançou um DVD do Fatboy Slim. Que ele lançou o DVD dele, tinha acabado de lançar a tecnologia de DVD. Poucos artistas tinham. Fat Boy Slim era sucesso. Exato, e era aquele DVD dele na praia, o povo enlouquecido na praia. Eu só sei que numa dessas reuniões com os meus amigos, eu botei o dedo e falei, tá vendo esse cara aí? Eu vou ser que nem ele, ó. Aí, ó, já... Ó, Falei, o universo escutou, que anos exatamente. depois, a Trocou. minha agente era a mulher que trabalhava com ele. olha que bacana. Que me agenciou uma grande amiga minha Então até ela ficou ali hoje. já, ó. E eu fui na casa dele, gente, de Norman, tomar um chá, mostrar as minhas músicas, perguntar o que você acha, querido? E ele ainda fez um remixinho da minha música, que nunca vendo? lançou, mas ele Mas falou, olha, fez. eu acho que você pode fazer isso, isso e isso. E eu amei essa. Aí eu assim... Gente, se passaram não sei quantos anos. Eu falei, eu precisava olhar pra você e falar Que assim, uau. eu comecei por sua causa. Tá vendo? Aí ele olhou assim pra mim...
Bem, voltando, porque a gente sempre vai voltar. Uma hora a gente termina. Não vai terminar essa história, porque essa história que nunca termina, né? Mas assim, eu me inspirei nele, e daí meus amigos eram donos de algumas baladas aqui, botaram a DJ Clarinha, comecei. DJ Clarinha. O DJ Santos, na época era DJ Santana. Santos super me apoiou, o Alessandro, todos os DJs, que na época começava, era hip hop, a música do momento. Sim. Aí eu comecei a tocar sem saber a técnica, mas só na ousadia mesmo de aparecer no palco, sabendo que aquilo me fazia feliz. Mas você tomou alguma aula, Clarinha? Não, até então ela tá Aí, falando que não. olho Ou na... não, Foi na cara e na coragem. O que é que eu Foi? sabia? Eu sabia do break da música, Sim. fazia de ouvido. Na parte de repente, uma música ia descendo, eu pegava e conectava com a outra. Ou o povo tava muito louco, que não reparava, ou realmente, A assim... vibe podia estar... Eu só sei que deu certo. Deu Você certo. gostou, A minha galera filha. gostou. Gostou. E aí teve um camarote de Salvador específico que os meninos me convidaram e falaram assim, Clarinha, a gente gostaria que você tocasse. Não me contrataram, só falaram assim, olha, a gente vai te dar um passe aqui e a gente gostaria muito que você tocasse. Aqui eu falei, meu Deus. Eu falei, mas eu não sei tocar. Aí ele pegou e falou assim, não, mas a gente quer que você bote as músicas que você sabe que a galera gosta. É importante você estar lá. E esse grande amigo meu, que ele era caça-talentos inglês, estava no carnaval aqui em Salvador. Um belo vendo? dia. Essa O universo inteiro se alinhou. Um belo dia. Eu tomei coragem, respirei fundo, subi no palco. Tinha um DJ de São Paulo. O cara falou: "Ó, qualquer coisa que você precisar, o cara de São Paulo te ajuda." Lucky, que é maravilhoso, super conhecido, um grande amigo também. Eu peguei, subi no palco, eu comecei a tocar. Eu só sei que, de repente, o povo que estava no fundo começou a vir pra frente. O povo começou a gritar. O povo me pedindo o meu cartão. E eu olhando, eu falei, o que tá acontecendo? Meu amigo gringo pegou, eu terminei de tocar, me puxou pela mão e falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, o que foi ele? Você não tem ideia do quão linda você é aí em cima. Ó, me arrepiei aqui. Eu só precisava de alguém que falasse isso pra É. mim, pra eu ter coragem. Exatamente, pra você exatamente. confiar, né? Se a e- mente assim, falar assim, porra. Exato. E o intuito- realmente ver, assim, eu sou boa. É, eu isso. sou boa nisso. E o intuito da gente compartilhar a nossa história, no meu ponto de vista, é porque a gente pode inspirar outras pessoas encorajar que outras estão pessoas, aí claro. e que estão em algum momento de uma história parecida. Isso. Né? Eu não sei se eu vou e tal. Então, assim, A pessoa esse ter coragem, É. né? De enfrentar. Exato. E esse cara foi fundamental na minha vida, que ele me pegou e puxou e falou, olha, agora é o seguinte, você vai ter que sair daqui, você vai estudar e vai aprender a tocar com vinil e eu vou te levar para você rodar o mundo. Eita. E aí pronto, terminou o carnaval, eu convenci os meus pais a ir morar em São Paulo. E foi Morei- fácil convencer? Não, porque não foi, fácil não foi, mas eu tinha uma grande amiga que já tinha acabado de se mudar para São Paulo, que ligou para minha mãe e falou assim, olha, ela pode ficar os 3 primeiros meses aqui na minha casa comigo, até pra outra Se adaptar. cidade organizar, e tal. E só pra vocês também ficarem tranquilos de que ela não vai É. estar sozinha. Um apoio, né? Pronto. Aí pronto, fui pra lá, fiz o curso. Aconteceram vários perrengues, porque na história de todo mundo acontece. Mas a faz gente tem que parte. focar nas coisas que são bacanas. Sim, sim. E aí, dito e feito, o cara me levou pra rodar. E aí eu já comecei com uma turnê gigantesca na Índia, Caramba. Massa. de 6 meses. Eu vi. Do Isso dia foi que ano, mais ou menos? Ai, gente, eu nem lembro, só o Facebook pra me lembrar. Mas, olha, isso foi bem no começo. Eu já comecei assim, turnê grande, de repente eu chego na Índia, entro no avião, meu patrocinador era a companhia aérea, os hotéis Taj. De repente eu tô no avião, sabe a televisão que fica no avião? Tá aparecendo propaganda minha ali. Aí eu falei, oxi, E a sensação na hora, meu Deus. eu virei famosa? Mas foi, aí tinha uma equipe me gravando, fazendo meio que o reality lá. E eu falei, gente, que loucura tudo isso. Mas foi super divertido, foi uma mega experiência que eu tive. E foi literalmente assim, nossa, eu acreditei muito, Que massa, viu? muito. As peças foram surgindo. E pronto, quando eu vi, eu já estava vivendo aquilo. Aconteceu. Ou seja, é possível, viu? É, Tá com vendo? certeza. Ô, Clarinha, como você tá falando aí, é uma delícia te escutar, dançar o seu som. Agora me diga uma coisa, qual é o seu estilo musical favorito para você Essa é tocar? difícil pra você, viu? É, mulher? você como deve ser, mas se fosse assim, vou fazer o som para o meu aniversário. Que estilo assim? Você vai ouvir de quase tudo no meu aniversário. Porque
Sou bem parecida com você, eu gosto de muitas coisas. E eu acho que ainda não criaram esse estilo que consegue, tipo, essa nomenclatura que consegue abranger tantas influências. Mas, assim, uma das coisas que eu tô até experimentando com a minha própria música autoral é inserindo musicalidades, assim, estilos que eu escutava, mas que talvez eu achava que, tipo, não sei, que isso vai ficar muito estranho misturar todas essas coisas, sabe? Na hora que a gente começa a ter mais coragem pra ser a gente e ver que o que a gente tem de diferente é o que possivelmente vai criar algo diferente no mundo, eu tenho focado muito em pensar nisso, sabe? Tipo, o que eu sei, as coisas que eu sei e o que eu gosto, essa junção, ninguém mais vai poder fazer. Isso aí é da pessoa, E né? se eu não tiver coragem para criar isso aqui, Se isso você talvez não não venha colocar a sua existir. identidade, né, Clarinha? E ela vai mudando. Sim. Porque, poxa, eu não sou a mesma pessoa que quando eu comecei, Sim. sabe? Em essência, sim. Mas a gente vai aprimorando, vai transformando, Claro, vai melhorando tendo em vários outras aspectos. experiências, Então, né? assim, coisas que eu vou te garantir na minha playlist do meu aniversário, você vai ouvir disco, Aí é massa. você vai ouvir baianidades, Baianidades. você vai Adorei. ouvir baianidade. Você vai ouvir uma música, um house. No meu Oh, house que eu adoro, misturo viu? disco, eu misturo baianidades, Ai, eu que misturo legal, poxa. um house de raiz. Você pode ouvir rock, que eu gosto. Tipo, mais os clássicos do pop rock, assim, sabe? Tipo, Guns N' Roses. Aquela época dos final dos anos 80, começo dos anos 90. Aquelas Adolescência, Adorando, exato. adorando, Eu adorando. adoro. Também adoro. Eu sempre dou um jeito de Também fazer um adoro. remix. Eu fiz a Heaven do Bryan Adams, eu lancei. Então eu adoro assim, porque a música ela contém muito da energia, da memória que você viveu, Isso, né? sua identidade também, né? Então, se foram momentos super agradáveis que me Te trazem. teletransporta, né? Te conecta. Exato. Que me trazem recordações Trazer emoção. agradáveis. Eu tô mais a fim de compartilhar isso com todo mundo. E quantas pessoas viveram E vão se situações. identificar, né? Exato. E eu tô na vibe da gente potencializar tudo que tem de melhor pra gente melhorar tudo ao nosso redor. Com certeza. Então, assim, você vai encontrar muitas dessas coisas e coisas que eu não tô nem lembrando aqui agora, mas daqui até o final do programa eu te digo. E Mas vindo muitas aqui coisas, ainda joia. pra a DJ. Você antes era conhecida como Miss Cage, né? Isso, exato. Foi Pedro Torinho que me deu esse nome, que deu muita sorte. Eu tava morando em São Paulo, e daí ele falou, Clarinha, consegui fechar pra você tocar na disco. E disco era a balada mais bombada da época de São Paulo, né? A top do top do top. Eu me tremendo todo, eu falei, tá. Ele falou, tá, mas e aí? O nome. Vamos mudar esse nome, Vamos né? Porque melhorar não dá aqui, pra DJ Clarinha. Clarinha. Eu falei, não é DJ Clarinha. É o seguinte, eu quero alguma coisa com meu sobrenome, porque meu sobrenome é internacional, porque você tá ligada que eu vou viajar o mundo inteiro, né? Eu já sabia, já tava focada na missão, já sabia que eu, desde que eu comecei, Ia acontecer, eu ia rodar. né? Lógico. Era uma Você tinha certeza. certeza disso? Questão de tempo. Era uma certeza que eu tinha no meu coração, que eu ia viajar o mundo inteiro com aquilo que eu escolhesse fazer. Falei, tem que ser alguma coisa internacional, porque eu vou falar muito inglês, porque eu vou estar rodando o mundo e tem que ser um nome que as pessoas consigam falar. Consigam, é. E aí ele pegou e falou, Lady Cade, Miss Cade. A gente ficou em dúvida entre esses dois nomes. E eu indo pro trabalho, no ônibus, assim, no telefone com o Dão, né, que a gente chama de Dão, eu falei, e aí, Dão? Ele, e aí, Clarinha, qual vai ser? Miss? Miss. Vai, Miss, vai, Miss. Vai, Miss, vai, Só Miss. sei que aí divulgaram e tal. E pronto. Caiu na boca do povo, Miss Cade, E Miss foi uma Cade, ótima Miss escolha. Cade, Miss Cade. É. Nossa, e eu rodei o mundo com esse nome. Rodei, viajei muito. Aí, quando uns 4 anos, acho que 4 a 5 anos atrás, quando eu assinei um contrato com a gravadora, uma gravadora grande, eu me senti com vontade de, tipo, começar uma nova história. Falei, tá, eu acho que eu vou mudar um pouco esse nome pra ver se de repente mudam as coisas. E aí foi nessa intenção, assim. Mas eu acho que o mais importante, além de qualquer nome, é a energia, né? Ah, com certeza. Ela fala mais alto Claro. do que qualquer E coisa. também. E agora está o quê? Pra ficar definido. Assim, Saiu Miss. saiu Miss, virou Cade, só Cade. E
E foi a justificativa que eu utilizei para eu começar a pôr o meu vocal nas minhas músicas. Eu falei, não, agora eu gostaria de... Porque eu sempre quis e eu ficava com receio, né? Ai, não sei se eu sei, se vai ser bom, se não vai ser. Às vezes a gente fica muito na nossa Insegura cabeça. ainda, né? Às vezes a gente fica muito na nossa cabeça e deixa de fazer coisas que a gente gostaria de fazer e que com o tempo a gente vai melhorar. A gente vai se aprimorar em tudo que a gente fizer. Hoje é o primeiro dia. Mas no 15º, no 20º, Já tá, depois ali você vai, claro, você pessoa. vai. Então era mais Exatamente, aquela vontade e excesso de perfeccionismo mesmo. Exato. Mas aí foi a justificativa que eu usei, assim, não, agora eu gostaria de lançar as minhas músicas autorais, cantando com minha própria voz, minhas letras e tal. Aí foi isso. Aí Muito tamo bem, aí, como Cade hoje. Eita. E ao longo de tantos anos, eu tenho certeza que você já teve muita influência no quesito música. Sim. Quem é que você se inspira? Olha, eu tenho algumas inspirações que são desde sempre, porque eu cresci ouvindo esses ritmos, Sim. né? Eu gosto muito de rock e do rock pop, como eu comentei com vocês, né? Meu pai ouvia Pink Floyd, todas essas, as bandas que a gente escutava naquela época, né? Dire Straits e companhia. Meus pais adoram tudo isso aí. Eu adoro. Fleetwood Mac, isso daí, eu adoro tudo isso. Então, assim, tem uma musicalidade muito peculiar própria dessa época. E me vem essa sensação dessa pureza de quando eu acredito que minhas memórias estavam começando a se formar, né? Memórias ali afetivas, Sim. né? Auditivas também. Então, todas as vezes que eu escuto esses sons e timbres, traz uma energia para mim particular de muita pureza. Toca, né? Ela entra assim, não tem resistência nenhuma para entrar no meu coração. Então é algo que eu mantenho ali, assim, ó, ficou com o olho assim, tá, quando é que eu vou poder utilizar isso e tal. Eu não tenho um artista específico, eu adoro descobrir artistas novos, eu amo. E tem uma artista que eu descobri há uns 6 anos atrás, que, assim, tudo que ele lança, eu fico, assim, esperando ver o que ele vai lançar, porque eu amo, que o nome dele é Roosevelt, ele é alemão. Agora eu escuto muita gente aqui também. Já fica na expectativa, né? Da nossa terra. Tem muita gente maravilhosa. Aqui tem mesmo. Gente, cada hora eu me surpreendo, sabe? Então, o que eu gosto muito daquela mesma energia que eu tinha de curiosidade, eu tenho até hoje. E aí eu vou me superando, sabe? E você fala, nossa, peraí, eu gosto disso, daquele outro. Então, não tem uma. Até porque eu, como artista, eu acho meio assim, você ter que definir as suas criações, porque a gente vai mudando. A gente vai mudando, a gente vai, né, se transformando e a nossa arte se transforma. Então, eu ficar esperando que aquele artista me entregue só aquela mesma coisa, sei lá, eu acho que por eu ser artista eu tenho essa perspectiva que eu gosto de coisas diferentes, que vão me inspirar e que vão me levar até para novos caminhos ou novas energias e eu vou poder experienciar novas coisas. Entendi, Clarinha. A gente sabe que você morou muito tempo fora do país, né? E o que foi que te fez voltar para o Brasil? Minha filha. Dá uma pausa aqui, universo. Universo, meu filho. Não tem outra explicação. Até eu posso tentar te dizer assim. Foi só assim, era pesado. Simplesmente foi um peso que eu senti no meu coração quando eu falei, vou. A princípio foi a pandemia, porque quando eu vim, eu já estava aqui. Eu vim para passar... Vim com a mala de mão, morando no exterior, para poder fazer uns shows no carnaval. De repente, explodiu a pandemia. E eu tive que ficar aqui para poder deixar minha mãe tranquila, minha mãe médica, minha família e tal. E daí fui ficando. Meu visto venceu e foi aquela coisa toda. E aí eu tive a grande possibilidade, como muitos de nós tivemos, de conviver com nossos familiares de um outro espaço, de um outro lugar. Daí eu, ano passado, voltei. E aí, nessa de voltar, eu tinha organizado na minha cabeça que em março, depois do carnaval, sempre botando o carnaval como prioridade, né, gente? Como bom baiano, né? A gente sabe. Daí eu ia voltar. E na hora que eu parei para pensar como seria a minha vida lá, só me veio um peso no meu peito. E eu, tá bom, então... Não vou. Eu não vou, então... Tranquila.
eu não busco racionalizar Aham. muitas coisas. Foi naturalmente. Depois da pandemia, seu coração falou, É, fica. é. Fiquei. Eu permito com que a minha vida ela seja guiada por essas nuances de energias Sim, sim. que elas são além da lógica e do racional, sabe? Então, eu só percebi que era leve eu estar aqui e aqui estou. É quase deixa a vida me levar, Clarinha. Sim, não, porque se a gente deixar também a vida levar, você não tem como saber para onde a vida vai te levar. Você tem que ter clareza de onde você gostaria de ir. Qual é a direção? Não necessariamente a direção, mas assim, ó, eu gostaria de criar isso, isso, e ser isso, isso e isso. E aí, você, Daqui eu como um vou bom buscando. marinheiro, É. vai colocar no seu planejando. GPS e vai ver quais são os ventos favoráveis para te levar. Não necessariamente é naquela trajetória que você definiu. Às Isso. vezes as condições mudar, elas mudam e você tem que ser inteligente o suficiente para saber recalcular. Mas você tem que ter clareza de onde você gostaria de ir. frieza. Então, não é necessariamente um deixa a vida me levar, porque também se eu deixar, a vida de repente pode me levar para lugares que não são os que eu gostaria. Mas eu tenho que ter clareza de, assim, na minha perspectiva, energeticamente, como eu gostaria de me sentir? Qual é o tipo de vida que eu gostaria de levar? E o que que eu almejo criar Isso. aqui, para mim e no mundo? É isso, mas eu já Isso. percebi que você é bem da energia, assim. Se você Ah, tá total. indo por um caminho, tá vendo que o negócio aqui não tá, É. você... Não é aqui, É. vamos, né? Quando eu percebo que tem muita resistência, eu já percebo que não é ali. Não é pra Tem ser, alguma né? outra Isso aí eu possibilidade também que sou. talvez eu não esteja prestando Naquele atenção. momento, não tá claro ainda, mas que essa aí não vai fluir, né? Mas também não Alguma coisa significa. assim. No Também, momento, né? e também não significa então quer dizer que na primeira dificuldade você. Exato, Não é isso. É Eu uma entendi. nuance Aham. energética que quem busca, né, fortalecer essa musculatura consegue simplesmente perceber. Até para você tentar traduzir isso em palavra, é um pouco desafiador, mas a gente sabe quando de repente é um obstáculo e você está saindo de uma zona de Sim. conforto para ir além, e você sabe quando de repente você está tentando forçar algo Isso. que ainda não é o momento. Você momento, coloca a semente ali para poder, né, planta a semente hoje e já quer que a semente cresça amanhã. Já viram Sim. a árvore? Exatamente. Calma. Então, é essa Mais ou menos sabedoria, né, de você saber perceber os movimentos e as energias que eu adoro. E falando nisso, Clarinha, nessa percepção, como você traçaria assim um paralelo entre uma vida de um DJ internacional e aqui no Brasil? O que é que você poderia dizer assim, os prós e os contras de você tocar fora do país e você tocar aqui? É bem diferente. E eu vou te falar, o meu caminho, ele é muito diferente. E eu acho que isso pode contribuir com muitas pessoas, porque eu, por muito tempo, com muitos acessos e eu escutando muitas pessoas, elas queriam me colocar para me encaixar para o caminho que outras pessoas já haviam percorrido. Tipo, mais fácil, né? Seguir uma. Na cabeça Ou delas, assim, o que já existe, o que já deu certo. era o que era né? lógico. É. E eu tentei todos eles. Mas na hora que alguma coisa. E aí, recentemente, né? Eu comigo mesma, meditando, acessei esse espaço lindíssimo, porque a gente estava falando isso aqui nos bastidores antes de começar, né? Da importância da gente se conhecer e da importância que cada um tem aqui com um papel único para desempenhar nesse mundo. Então, se eu posso ter outros artistas e pessoas como uma inspiração, mas se eu tentar fazer como eles, Igual. primeiro, eu não vou conseguir Não porque eu não sou eles. Segundo, eu vou estar perdendo um tempo e uma energia que eu poderia estar utilizando para mostrar o que você não é, descobrir, sem mostrar sua essência, né? exato, a minha maneira. E assim, a gente sabe que lá fora, né, se você está buscando certos resultados, esses resultados eles são todos pautados, né, em metodologias e métodos de pessoas que já fizeram e provaram e comprovaram que é assim. A gente pode utilizar isso como uma contribuição, mas nunca esquecendo que o caminho que você veio para abrir, ninguém passou por ele. É. É literalmente você andar É numa único, mata né? É fechada. seu. E aquela mata, ela tá fechada. E você vai fazer do seu jeito. E você vai abrir do seu jeito.
E aquela estrada que você está abrindo, ela vai dar em um lugar que nunca deu antes. Mas quando você abrir, ela vai estar aberta para outros que virão depois. Então, na hora que eu comecei a realmente né? Porque eu me questionei muito de, poxa, eu tentei fazer que nem esse. E aí, não, com várias pessoas da indústria sempre me auxiliando e tal. E nunca dava o certo. Porque, tipo, não existe certo, não existe errado. E na hora que eu comecei a me questionar, peraí, qual é a minha contribuição e o que eu posso ser que ninguém mais pode? O diferencial. Já que eu tô sendo aqui, né? Exato, e eu consigo transitar dentro desse meio de música, de evento, de festa, de festival, de tudo, e ao mesmo tempo trazendo essa leveza da minha curiosidade por buscar esses conhecimentos de energia, do que a gente pode chamar de espiritualidade, de bem-estar, para unir tudo isso num mundo que na época que eu comecei, eu não encontrava isso. Então, para eu tentar traçar, assim, né, meio que uma conexão entre esses dois, é desafiador, porque o meu caminho ele é muito diferente. Ele é muito diferente mesmo. Mas eu sou muito orgulhosa de poder, sabe, ter escolhido isso, aprendi. A gente vai viver aprendendo. Eu acho que esse é o mais legal da vida. Continuo aprendendo e eu acho que o segredo é a gente buscar o que é leve e o que é divertido. Agora, aqui no Brasil, na época que eu comecei a tocar muito no exterior, eu tive um pouco de dificuldade. Porque a música eletrônica, ela não era tão divulgada como hoje em dia é. Então, tinha aquela coisa das pessoas não se identificarem. Porque elas precisavam estar cantando as sempre músicas achava que a com... música ela tem só aquele tom. que era coisa de gente, né? né? Exato. Não vou. É verdade. Então, no começo foi bem desafiador. Existia um nicho muito específico. E aqui em Salvador era praticamente inexistente. Então, eu saí. Eu falei, bem, Aqui não é. se aqui, eu vou para onde... Não, vamos ser inteligentes, vamos para onde as pessoas apreciam o que eu tenho para oferecer. Então, graças a Deus, eu tive a facilidade de ser conduzida para lugares onde as pessoas apreciavam exatamente o que eu tinha para oferecer. Daí os tempos foram passando, as coisas foram mudando, e daí quando eu vim depois para o Brasil, aí a cena já estava outra. Tudo. E aí você até se sente mais apreciada no sentido de ver, né? Mais pessoas ali engajando com o que você tem para oferecer, né? Escutando as músicas, os shows mais cheios, as pessoas... Você tendo um retorno do trabalho que você está fazendo. Claro. Então, assim, mudou muito. E só vai melhorar. Com certeza. Ô, Clarinha, você que já tocou, assim, no mundo todo, né? Eu estava estudando, você já tocou Índia, Rússia... Faltou China. China ainda não foi. Gente, Mas na Europa praticamente toda, sim. né? Colômbia, México, Estados Unidos... Catar, Turquia. As melhores festas, baladas. Qual foi, assim, o evento mais importante que você tocou? E, assim... Nossa. Que te surpreendeu, assim, no número mesmo, público, assim... Olha, gigantesca. Você falou, eu não sabia. Então, olha só. Eu fui contratada para tocar na Colômbia para fazer 3 shows em Bogotá. Aí, meu agente, né? São 3 shows, você vai fazer 2 shows no mesmo dia e um outro no outro dia. Eu, tá, tranquilo. Não sabia de nada. Ele só, um era num clube e o outro era num festival. Mas eu não tinha noção da dimensão. Da magnitude. Eu não tinha noção do festival que me colocaram. Me botaram para fechar um festival no maior parque da Colômbia, que acho que era Simón Bolívar. Mais de 85 mil pessoas. Gente. De repente, eu subo no palco. Minhas pernas tremiam. Meu Deus. Tipo, antes de eu subir no palco, o povo lá me entrevistando e eu... Quando eu olhei o palco, eu... tá. Tá tudo bem. Deus tá comigo, tá tudo certo. Tudo certo. Gente... A perna gelada. Gelado, porque tava frio e eu tava com um vestidinho. A sorte que eu tinha um casaquinho que eu botei. Mas eu fiquei tão enlouquecida com aquela energia, né? impactada, que tinha uma passarela que ia pra lá pro meio, né? Tipo, o palco e a passarela que o cantor vai lá pra frente, pra mais perto do público. Teve uma hora que eu botei um loop numa música, eu desci descalço, que eu só tocava descalça naquele frio. Eu fui lá pra frente. Pra galera. O povo enlouqueceu.
enlouqueceu. Ai, Foi que uma das massa. sensações, naquele momento, uma das sensações assim mais gostosas. demais. Porque eu não imaginava que eu teria um público daquele tamanho pra mim. É. Eu tava acostumada a Porque, tocar. e se você fechou, as pessoas já poderiam ter ido embora, né? Exato. Teoricamente, você foi a atração. Foi. Você fechou. Eles me botaram no horário É. mais top. Então, na hora que aquilo mudou a minha realidade. Aquilo mudou a maneira como eu comecei a me ver. Eu falei, meu Deus, o povo enlouquecido, todo mundo fazendo fila pra tirar foto comigo. E eu assim, uau. Bem, as pessoas gostam do que eu tenho pra oferecer pra elas. Foi isso que mudou, assim, dentro de mim. Porque eu não imaginava, né, que as pessoas iam gostar tanto. E eu ainda de ousada fiz uns 2 remixes de umas músicas colombianas. E na hora que eu Já lancei, o povo Enlouqueceu. enlouqueceu. Mas é Aí porque a pessoa entra na vibe. Você consegue fazer isso. não, aí foi. Essa daí foi algo Que assim, te tocou, que que marcou mudou. mesmo. A minha percepção de mim mesma mudou. Naquele dia eu falei, uau, eu dou conta. Eu dou conta. Ô, Clarinha, e qual foi o artista assim que você mais gostou de trabalhar? E o que foi assim mais que te conectou naquele momento assim com ele? Nossa. Eu quando eu tava tocando Resident Miami, eu tocava num clube que era tipo o clube mais famoso de Miami. Então, assim, foi o clube que, tipo, Lady Gaga se lançou lá. Uma semana antes de eu tocar, tava tocando Lady Gaga. Que Imagina. massa. E ela gastava o cachê dela todo com roupa. Tipo, era um cachê baixo, tava bem no comecinho da carreira dela. E eu lembro que, sabe, nessa época eu toquei no aniversário de Carmen Electra, que ela era uma das maiores atrizes de Hollywood. E ela não é uma artista, né, musical, mas ela foi muito fofa. Ela fez questão de subir no palco, de pedir Que pro massa, bolo né? dela ir pro palco, ela cantar parabéns do meu lado. Que legal. Foi muito fofa. Ela tava com a mesa dela, com tudo. São atitudes que às vezes a gente não espera, né? Não, e eu não sabia que era Carmen Electra. Eu só fui ver ali do meu lado. Tipo, uma loura e todo mundo tocando parabéns. Eu tô lá, focada na mensagem. Aí minha empresária, é Carmen Electra, é Carmen Electra. Aí eu, tá bom. Você vai, hi, beautiful. Dá um abraço e tal. E eu, tipo assim, né? Meu Deus! Mas ela foi bem, bem fofa, mas... Ai, gente, assim, tem várias pessoas que a gente conecta. Nessa época abria para Steve Angelo, para grandes nomes da música eletrônica, né? Um dos caras do Swedish House Mafia e tal. Então, assim, todo mundo sempre foi muito querido. Eu não tenho uma pessoa, assim, para eu falar, assim. Eu tenho muita sorte. Tô vendo. Eu não Mas tenho- isso acho que faz parte também da energia que você... eu não tenho uma pessoa que conseguir, falou assim, nossa, essa pessoa... E eu acho que se foi, eu nem lembro. É como se não tivesse acontecido. Se isso aconteceu, eu nem lembro. Tipo, Passou. Eu não gravo, assim, eu não me apego a essas coisas. Entendi. Eu vejo que você diversifica bastante. Como você fala também, você é compositora, Sim, cantora também. sim. Tem 2 perguntinhas aqui. Como cantora, você só canta com o seu equipamento ou você tem o trabalho também de cantora, exemplo solo, sem a parte do DJ? Sim, então, eu comecei... Eu demorei um pouco, assim, demorei bastante, na verdade, para me apropriar desse título, assim. Porque eu tinha comprado 1 bilhão de ideias na minha cabeça que, tipo, essa é a maneira de ser cantora, essa é a maneira de não ser, e daí a gente vai De criando regras. a gente vai criando umas bobagenzinhas na nossa cabeça que acabam afastando a gente das coisas que a gente gostaria, né? Então, essa é uma parada que é muito legal de você se conhecer, que aí você vai descascando essas ideias e vai podendo Mostrando sua identidade, né? acessar o que realmente é verdadeiro pra você, né? E aí, quando eu comecei a me apropriar mais, apareceu um cara muito legal na minha vida, que ele é um produtor maravilhoso daqui de Salvador. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria fazer um tipo específico de música. Muito influenciada pelo Roosevelt, que é esse artista que eu comentei com você vocês. comentou. Eu falei, nossa, eu quero muito fazer esse tipo de música, Ele é baiano, Cátia? O produtor é baiano. Agora, o que eu me inspirei, ele é alemão. Ah, tá. Esse nome O é alemão. alemão. Eu procurei, né? Esse nome, minha filha, de onde é que ele é? Podia ser daqui também. Isso, vai ter Aqui, Roosevelt, vamos eu lá, falei, não é aqui é um possível. celeiro de artista. Poderia ser Roosevelt daqui. gente. Poderia.
Poderia. Aqui tudo é possível. Tudo, Nessa tudo. terra, Eu tudo não é duvido de Ó nada. o nosso baiano, Gino Larry. Aí ele tava É. explicando o nome dele aqui, né? É, minha filha. Então a gente sabe que aqui nessa terra Tudo é possível. Tudo é possível. ainda bem que a gente nasceu aqui, porque a gente Ainda sabe bem. que aqui tudo seria possível. Mas aí eu procurei o mundo inteiro. E aí, belo dia, eu passando uma temporada aqui, eu mostrei isso para um amigo meu. Eu falei, poxa, eu tô querendo fazer um som desse e tal e tal e tal. Ele falou, gente, deixa eu te apresentar um brother aqui que você não conhece Process Man, não. Eu falei, Quem? Eu falei, o quê? Aí ele, não, você tem que conhecer ele e tal. Tá, me apresentou o cara. Aí eu fui lá no estúdio dele. Aí ele mostrei umas músicas suas. Ele fazia uma coisa meio assim, com as percussões massa, com um negócio disco. Primeira música que o cara me bota, eu falei, tem alguma música sua que não tá pronta aí? Ele botou. Aí quando eu vi, eu falei, essa. Não mexa nessa música. Aí falou, o que foi, mulher? Eu falei, posso fazer essa música com você? Ele pode. Aí eu falei, me dá um papel e uma caneta agora. Olha Eita. só. Aí pronto. Aí volta do começo. Aí. Caramba. Que foi Do It Alright. Começando a escrever. Pronto. Ali começou uma parceria Que massa. que ele é uma coisa preciosa. Se vocês não conhecem, por favor, conheçam. Ele é um grande artista. Que ele faz uma música internacional daqui, saindo daqui. Eu falo internacional assim, a nossa música, desculpa, gente, ela é internacional. É, claro. Mas ele sabe misturar alguns elementos com a música baiana que fica algo fantástico, diferenciado. Para o meu gosto, eu adoro. Então, aí a gente começou essa parceria aí, a gente começou a gravar. E daí, nessa música em específico, eu entrei, como o instrumental já estava pronto, eu entrei como compositora e como Que cantora. massa. Joia. E aí foi num momento que eu tava assim. Meio- E ele lá, só me empurrando. Ele vai, aí eu. Ai, mas não sei. Ele vai. É tão importante a gente ter pessoas perto da gente. estimule, né? Que Te sabe, encoraje. elas conseguem ver. Consegue que enxergar, vai tem que essa- você É. Pode. Tem essa Exatamente. percepção, né? É, exato. E eu tava mais assim na minha cabeça, vai, não vai, vai, não vai. E aí pronto, a gente começou e daí, na época da pandemia, a gente produziu muita coisa junto. A gente fez várias coisas. Tem um monte de coisa que a gente ainda não lançou, galera. Dá A gente vai bem aí, lançar. né? A gente vai lançar aos poucos. Mas aí a última que a gente lançou foi um EP que foi lançado por uma gravadora gringa. Sim. E a música tá bombando, que é a do Pé e Sou Baiana, que com certeza é que vocês escutam nas minhas redes essa sociais. que tem esse mix entre É, o eletrônico é lindo. e a música baiana. Adoro isso. Aí eu achei assim, tipo, uau, eu achei massa. E a demais. cara daqui mesmo. viu? E ele é Muito legal responsável. mesmo. Eu tenho Muito que falar. legal. Eu tenho que falar Então, aqui. eu ia te perguntar como é que surgiu, você já respondeu aí, já vou É. até, mas assim, ficou massa Ficou muito demais. legal. O Process Man é super responsável por isso. Porque era algo que eu já queria fazer. Eu só não tinha uma referência assim, tipo, eu tinha algumas referências, passei para ele, mas quando eu escutei o trabalho dele, ele já estava fazendo aquilo. Então, assim, foi muito fácil para mim, sabe? Pra gente se unir e começar a desenvolver isso. E aí, tamo aí. Vai ter um monte de coisa linda que vocês vão escutar em breve. Massa. com certeza. E eu já a tô curiosa. espiritualidade? Eu vejo que é Eita. algo muito forte, né? Na sua vida. É, Quando foi que você, assim, se permitiu, né? sim. Foi depois que você morou na Índia, experiências que você passou lá, questão Foi de bem meditação. Já eu Foi. quero falar também sobre, Sim. né, barra de Access Sim. também. Mas primeiro sobre todo, porque você realmente é uma pessoa assim que você parece que anda e vai brilhando assim, não é? Você vai assim passando, você vai deixando Positividade. luz ali. Me conta um pouquinho sobre isso. Eu acredito nisso. É. Eu só não reconhecia que eu era isso. Eu acredito muito que a gente é tantas coisas. A gente consegue ser tantas coisas. A gente só às vezes não para reconhecer o que a gente já é. Porque na hora que a gente está sendo aquilo, é tão natural É. que para você parar e lembrar e Entendo, tal, é até confuso. Então, mas é muito mágico quando a gente começar a reconhecer o que a gente é e o que a gente vai criando com cada pegada Sim. nossa, E o que no você mundo. pode passar também, né? porque vai fortalecendo isso.
no nosso sistema, Sim. No seu holístico. na sua energia, no seu ser. Isso vai fortalecendo e no mundo também, sabe? Reconhecimento é colocar um fermentinho ali. Então, eu viro para você e falo, né? Você, tipo, você me admira e eu falo para ele, você está cada dia mais linda. Você sabe disso. E você vai receber isso com mais facilidade, primeiro, porque tem algo em mim que você tem facilidade de receber e aquilo vai brotar, vai girar, sabe? Vai tá fomentando em você e aquilo vai poder crescer. Então, eu, hoje, tenho uma clareza do que eu gostaria de criar aqui no mundo. E é exatamente isso, onde cada pegada minha, onde cada lugar que eu possa ir, eu possa acessar, esses lugares se transformem, né? Eu acho que eu acho não, tenho certeza que meus pais não botaram meu nome de Clara por acidente. Não foi à toa, né? Não foi à toa, né? Clara é aquela que leva a luz, que leva a clareza. Mas não para me fazer de certa disso, não. Eu tenho hoje eu tenho noção que o que a minha energia causa. E eu gosto de levar alegria, de trazer uma leveza Positividade. trazer uma leveza no ambiente. Também, De repente, quando você vê, a pessoa ela estava ali toda preocupada, você chega, faz uma piadinha, faz alguma coisa, já mudou a energia. Sim. A gente tem esse poder de ser Faz uma catalisador conexão. aqui. É. Agora, você tem que reconhecer para poder estar utilizando isso a seu favor. É. Porque senão a gente se torna vítima É. do mundo que estão criando lá fora. É, E a gente deixa de ser o poder. exatamente. Então, eu sou pró da gente ser poderoso demais e transformar com cada pensamento, com cada escolha, a nossa vida e tudo ao nosso redor. Eu acredito nisso. Bacana. Mas mesmo com toda a sua correria, Clarinha, você consegue fazer sua meditação todo dia, Sim. praticar seus mantras. Sim, você vai se tornando isso. Você começa fazendo. E daí, quando você percebe, você já mudou. A sua energia muda. O que vai falar mais alto aqui é minha energia. Eu posso estar dizendo para você um monte de coisa, mas se o que eu estou falando não é coerente com o que eu estou sendo, o seu próprio corpo vai passar para você um desconforto. E se você perceber como está confortável a energia que todos nós aqui, estamos criando juntos Sim. nesse ambiente, os nossos próprios corpos estão falando da gente estar aqui relaxada, Exato. tá tranquilo. Não tem nada que a gente venha falar que, né, venha ser inconveniente, porque a nossa intenção aqui é de se divertir, Exato. passar informação e poder inspirar outras pessoas também. Exatamente. Então, é bem por aí, sabe? E sobre essa técnica? Ah, Exatamente. eu Quero adoro saber falar. também o barra de Access, né? Conta Ela, um pouquinho pra gente. para vocês e para todo mundo. Exatamente. Gente, assim, quando eu morei na Índia, eu meditei muito, né? E eu sempre fui muito aérea. Sempre tive muita capacidade de acessar outras energias. E eu tinha dificuldade de estar aqui. Eu tinha real dificuldade de estar aqui. Eu estava muito na minha cabeça. Então, com algumas meditações, eu fui tendo mais facilidade de eu estar aqui presente, né? Ancorando com a minha respiração e tal. Só que, às vezes, demorava muito tempo para eu conseguir alcançar. E aí, uma astróloga minha maravilhosa, a Cris, ela falou para mim, Clara, eu estava passando por uma situação desafiadora na minha vida. Eu falei, Cris, não tô entendendo o que isso tá rolando, né, querida? O que tá acontecendo aí, né? O que tá rolando aí? O que vocês acham? E aí ela, Clara, tem uma coisa que você tem que aprender, tá? O seu nível de consciência tá expandindo, o que você tá acessando não é o que você acessava antes, por isso está sendo desconfortável, então requer que você aprenda novas ferramentas para você ter mais facilidade com essas coisas. Porque eu nunca tive dificuldade com essas coisas, eu comecei a ter. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí. coisa errada aqui. Eu falei, como assim? Eu sempre fui a pessoa que, tipo, quando alguém tava com a situação, eu ia lá e colaborava para trazer leveza. Isso daqui tá rolando comigo. Ela falou, não, tem nada de errado. Você só tá acessando mais, né? Que nem o raio do seu Wi-Fi. Ele tá alcançando mais coisa, você tá percebendo mais coisa, e essas coisas, elas são diferentes. Sim. Requer outras ferramentas aqui para você aprender, para você ter mais facilidade. Eu falei, o que é, minha filha, que eu tenho que aprender? Me fala aí. Ela falou, você precisa aprender barra de Access. Você tem que fazer o curso, você tem que aprender a fazer. E quando você viajar,
você vai receber, porque já tá famoso no mundo inteiro, você vai entrar lá E no tá site, você vai entrar no site e você tá lá em Paris, já agenda a sua sessão com a pessoa e pum, vai tocar leve, tranquila. Falei, tá bom. Mas com quem é que eu tenho que aprender? Ela me deu o nome de uma pessoa, minha filha, procurei, liguei pra mulher, a mulher vivia rodando, eu nunca tava. Resumo da ópera, eu tava num belo dia, me mudando pra São Paulo, estava no bairro de Higienópolis. Passei por uma crise no relacionamento que eu tava. Eu falei, ó, tá osso isso aqui. Adoro. Aí eu liguei pra mulher, eu falei, oi, querida, tudo bem? Eu preciso muito que você me atenda, por favor. Por um milagre divino, ela estava em São Paulo. Ela falou, posso te atender hoje à noite? Eu falei, tá, me passa o endereço. Ela estava a uma quadra. Ela estava a uma quadra Imagine, do vocês estavam hotel ali. que eu estava. Eu fui andando. Ela me atendeu 10 minutos depois. E aí, no dia Nossa. seguinte, ela tinha classe de barras, ela só tinha uma vaga. Eu falei, essa vaga Era era pra minha. você. Como... Deu E tudo certo. o mundo... E eu saí, literalmente, eu saí daquele Era lugar pra você. levitando. Eu voltei a ser criança. Eu saía. Sabe quando você anda caminha pela rua e cantando? Clarinha, vendo você falar, dá vontade de fazer. Vocês vão fazer, gente. Eu Dá ensino. vontade de fazer. E eu eu quero tô, fazer. e eu tô aqui Dá levantando a vontade de bandeira, fazer, viu? porque existem muitos facilitadores no mundo inteiro, maravilhosos. Mas qual é a minha intenção em compartilhar? Eu acho que a gente deve compartilhar aquilo que a gente percebe que é bacana e que faz a gente ser melhor, que isso. faz você, né, dar um upgrade, se tornar uma versão melhor Já quero. sua. Já preciso. É exatamente isso. E eu, ao longo desses anos, eu experimentei várias coisas. E sempre compartilhei todas as coisas. Porque, de repente, o não você já tem, meu amor. Claro. Vai que isso funciona pra você. É, A gente tem é uma coisa mundo com Clarinha, pessoas- eu já tenho certeza que vai dar certo. A gente vai ter um mundo com Eu pessoas já mais... quero agendar. É um mundo com pessoas mais já felizes. quero. Mas é. Né? E é prático. Aí, olha só. Quando eu aprendi na classe, foi isso. Eu falei, não. E aí você já saiu. Aí eu já saí, eu Saiu falei, outra. então, Caramba, peraí, que agora quando eu legal, for tocar, eu antes de vir pra cá, meu amor, tá vendo a minha sessão, querida? Olha. Eu recebi, eu falei, não, por quê? Porque é uma manutenção que você vai fazendo ali na sua energia, que é super leve, super tranquila. Você deita, a pessoa toca 32 pontinhos na sua cabeça. Você sai leve. Pior das hipóteses, você sai como se tivesse tido uma Você massagem. sai livre, leve Gente, e já- solta. E na melhor, sua Também. vida Eu já inteira tô me muda. sentindo aqui, pegando aqui nos pontos. Não, e o caso, eu fui esse caso que minha vida inteira já mudou. Não, real, eu fui esse caso que minha vida inteira quero. mudou. Eu conheci o criador da técnica, conheci os criadores da técnica, faço classes com eles, vou todas as vezes que tem alguma coisa eu vou e faço e falo com orgulho assim, olha, se eu não conhecesse isso, eu vou Super ser bacana, viu? não, A eu, gente pa- já eu tá- passei por algumas situações bem desafiadoras. Foram coisas que eu aprendi que realmente me fizeram ter força em situações desafiadoras. Eu falo, se eu não soubesse disso, eu não estava aqui. Eu imagino que trabalha toda essa questão de ansiedade. Muito não saúde é? mental, Então, gente. A gente tá, né? Claro, não tô em nem conseguindo mais setembro, me concentrar. Eu já tô... te juro, a gente tá Ó. em setembro amarelo, Eu só tô, ó. né? Já, A gente vai, Já- a já- gente vai organizar ó. isso, meu amor. Eu quero. Mas Tem por que ter que 3 vagas aí. a gente vai dar um jeito? A gente vai dar um jeito. Por que eu faço questão de compartilhar isso aqui? Porque, gente, às vezes a gente só não tem noção de que o que a gente está buscando já existe. Pois é. Pode ser. E aí você tá aqui sofrendo, achando que não é possível. E existe. Quando eu conheci isso, eu falei, meu Deus, eu sempre soube que um negócio desse existia. Como é que eu A posso gente levou para outro simplesmente... nível, né? É, porque de o nosso corpo é a chave. espiritualidade. É. A gente escolheu ter um corpo aqui Exato. nessa vida para experienciar uma vida maravilhosa. Então, a chave tá no nosso corpo. É a resposta Então, de quando tudo, né? você começa a acessar a consciência do seu corpo, do seu ser, você tem as respostas para tudo. Isso. Mas o mais gostoso não é ter as respostas. É fazer perguntas. Porque é nessas perguntas que você Olha. vai fazer que você vai acessar informações que você nunca usou acessar. Caramba, Olha. menina. E aí é um outro viver Maravilhoso. que, é um outro viver que se abre para você. Você estava aqui focado nisso aqui, você não sabia que tinha essa mesa. Caramba. Você estava achando que você só tinha esse espaço para Já você quero viver e isso, ser. viu? E de repente você percebe que, peraí, você pode ir para cá, você pode simplesmente sair daqui, Ó, tem Nanda- tudo isso. Nanda já tá ali, ó.
Tô Ó, viajando. ela já Tô tá. viajando. Ela já acessou a tá. energia, né, É, gata? ela já tô tá ali aqui. que eu tô É. ouvindo. E eu sei também que você tá fazendo um trabalho social com Sim, essa técnica, sim, né? Levando para escolas públicas. Sim, eu tenho Que duas sócias bacana. maravilhosas. Na verdade, assim, a minha sócia, ela começou com esse trabalho lá no Rio de Janeiro. Eu sempre tive vontade de fazer isso. E daí, quando eu a vi fazendo, eu falei, cara, a gente precisa ser amiga. Porque você tá criando no mundo uma das coisas que eu sempre quis, que eu tenho um negócio com criança. Onde eu vou, elas vêm. Eu falei, nossa, tem muita coisa que a gente pode potencializar com criança, sabe? São esses super X-Men, super mágicos que estão continuamente sendo encaixotados numa estrutura que não está mais funcionando, nem para eles, nem para a gente. Então, a Olha, gente inserir possibilidades que vão poder expandir as próprias capacidades, para mim, é muito importante e essencial. Então, quando eu a vi fazendo isso, eu chamei ela, falei, querida, vamos. Falei, olha, vamos expandir esse negócio? Vamos. Ela já estava fazendo isso numa escola. E aí eu peguei e acessei alguns contatos que eu tenho, a gente mostrou todo, né, todo o projeto, e era de fato que o pessoal estava buscando, porque a gente está num momento onde, né, realmente a saúde mental tá tá gritando. total. Eu É acho isso, que. gente. E principalmente depois da pandemia, né? Exato, gritando. E aí eu falei para ela, cara, vamos se unir. Daí apresentei ela a uma outra amiga e nós três nos juntamos. A gente está abrindo o instituto agora. Ai, que massa! parabéns. Em breve a gente vai divulgar aqui com vocês, porque eu tenho total Ah. interesse em trazer isso para Salvador e para o Brasil Que todo. bacana. E aí já tem outras pessoas que entraram em Essa é contato. quentinha, viu? É. Ninguém Notícia sabe. do fogo, tá vendo? Estamos abrindo um instituto lindíssimo aí, que a Ai, intenção legal. é essa, muito focado assim, levar esse espaço de bem-estar para crianças, né, jovens, adolescentes, porque eu percebo que a gente vem aqui sabendo muita coisa. E por algum motivo a gente começa a abrir mão das coisas que a gente sabe para se encaixar. Então, eu percebo que se a gente começar a confiar nas coisas que a gente sabe, a gente vai No ter nosso capacidade, potencial, né? exato. No que só você sabe que Exato. ninguém mais sabe, É. que só você vai poder criar aqui. Então, se a gente começar a fortalecer essa juventude para não abrir mão do que eles sabem para poder ficar igual o coleguinha, mas eles começarem a perceber o quão mágico eles são e o quão importante é o saber deles, que talvez venha criar uma possibilidade diferente. Você pra passar a ser realidade. referência, né? Sim. Exato, exatamente, né? Fora a questão toda de TDAH, né, de autismo e tal, e essas ferramentas elas contribuem para facilitar muito. Então a gente começou no Rio de Janeiro, já estamos expandindo para outros lugares e em breve eu vou estar divulgando isso mais nas redes sociais, com muito Massa, prazer, Bacana. porque Tenho certeza nossa, que a gente tem vai fazer um muita- evento agora na Marinha do Rio de Ah. Janeiro, gente. Aí eu fui, né, que eu fui lá para o evento da Loki à noite, e aí eu falei, vou cedo, vou participar do evento da Marinha. Fui. Eu falei, eu quero correr as barras. Fui. Eu fiquei encarregada das crianças. Era uma fila de criança. Eu quero fazer esse negócio que essa tia tá fazendo. Eu falei, o que é isso, tia? Eu falei, minha cara, deita aqui, vai. Minha. E aí era uma criança atrás da outra, elas nem sabiam o que que era. Mas uma olhava pra outra, relaxando Tipo, assim, ó, muito- com um sorriso. Aí eu quero, tia, eu quero, tia, eu quero, tia. E aí eu só saí ali com meu coração, assim, transbordando de alegria, porque quando vocês fizerem, vocês vão saber. É muito especial você poder Eu tô curiosa liberar, você poder liberar informações. Elas não contribuem para criar a vida que você gostaria. Você de repente está aqui presa a uma informação que ela era de Beltrano, mas essa informação é dele. Você sabe exatamente o que fazer com isso. Só que você está evitando acessar o que você sabe, porque você está fazendo o que ele sabe mais valioso do que o que você sabe. Então, você poder liberar isso e começar a acessar o seu conhecimento, o seu saber, é muito especial. Massa. Eu já tinha ouvido muito falar sobre essa técnica. É. Vi você postando também, Sim. não sabia, É né, que você lindo. fazia, mas agora eu acho que eu e minhas irmãs, né, as três, já estamos Ai, já super quero. curiosas. Já quero. Encantada. É. Encantada. É lindo. Clarinha, eu vou mudar só um pouquinho aqui o nosso percurso, porque eu queria saber como é ser cunhada de Ivete Sangalo, Jesus. nossa diva brasileira. Olha, essa é uma das perguntas que mais me fazem.
Falta palavra, gente. Como é que eu vou... Né? Aquela mulher é um fenômeno. Ela é um fenômeno em todos os aspectos. Principalmente no quesito de generosidade. Ivete, né? A gente vê assim, gente, aquela energia, né? Gente. Palhaça. Divertida, generosa, atenta. Muito atenta a todo mundo ao redor dela. Sabe? Tipo, ela tem olho de 360. Ela percebe, assim, tudo de todo mundo e tá sempre vendo como ela pode colaborar com todo massa, mundo ao né? redor. É lindo. Ela tem um senso, assim, de coletivo lindo, 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 lindo. É um privilégio. Que bacana. É um privilégio poder conviver com alguém tão especial, sabe? E eu percebo que a gente vai aprendendo de todo mundo que a gente convive, Aham. né? Coisas que a gente gosta. Então, é um privilégio poder conviver com alguém tão especial e admirável. Que massa. É. Eu tinha certeza que você ia falar assim, essa é a pergunta que eu mais... A pergunta é... Não, lógico, É porque né, as pessoas gente? ficam curiosas, né? Porque a gente sabe de pessoas que não são aquilo. Que, tipo, a gente sabe de Exato. pessoas que montam uma imagem, Aham. personagem, né? que se fazem ser uma coisa que não são. E assim, tudo que ela alcançou na vida dela Tem é merecimento. porque é de verdade. Eu não acredito. Eu acredito que a verdade ela sempre vem à tona. A verdade em tudo. Tudo, tudo. O universo ele é sábio. A consciência é uma força dominante. Então, ela no seu tempo, ela sempre faz com que toda a verdade venha à tona. Eu ia falar isso. Então, eu não acredito que, assim, não teria como alguém estar tanto tempo, É. né, nesse caminho, se aquilo não fosse genuíno. Essa é o meu Sim, ponto de sim. vista. E ela é muito genuína e muito verdadeira em tudo que ela faz. Tudo que ela faz é dela mesmo. Que massa. E a gente fica, né, querendo saber se é verdadeiro, porque adoraria que isso não fosse raridade no mundo, né? Que mais pessoas pudessem ser assim. Ô, Clarinha, agora me diga uma coisa. Qual é o segredo, em 3 palavrinhas, para fazer uma festa tão animada e contagiante como você faz? Você chega no lugar, você... Exatamente, contagia. A palavra, sua eu acho presença realmente, muda a palavra o é ambiente. essa. Quando você Contagia. começa a tocar, É verdade. Aí, ó. Ó, já É começa. verdade. Ó, Já, aquele dia lá eu já falei, Contagia. gente, eu tenho que pagar É. esse... Já começa. Você foi puxando, você foi puxando. A gente, a gente estava presente num evento que ela estava tocando e ela foi puxando. Ela foi puxando a gente. a gente queria ficar perto de a você. gente, vamos pra lá, vamos pra lá, que a gente você. quer ficar ali. O segredo é esse. Você já respondeu a pergunta. Qual foi? Fala aí. É energia. Né? Que é agradável. Você quer estar perto. Então eu... Realmente foi isso que aconteceu. O negócio chama. Você puxou a gente. Te chama. E a música ela é um condutor disso. Sim. Então, assim, eu consigo acessar ali o que vai criar mais naquele momento, naquele Percepção, espaço, com aquelas pessoas. E isso, para mim, é uma capacidade energética. Eu vou acessando ali quais são o que seria divertido eu adicionar aqui. Que músicas eu Como é que poderia eu vou contagiar aqui essas Exato, pessoas? que vão Levar causar... loucura aqui, né? É isso, que vão causar Ô, Clarinha, alegria e tal. Você É já tudo vem assim, intuitivo. você já vem assim com mais ou menos com o que você vai colocar e aí vai sentindo e aí vai mudando. Vai É mudando. assim mesmo. Ah, minha filha, eu já comecei É assim, assim. já... eu vou assim, quando eu chego lá na hora... tudo E nós? Não. Não é. Não é. Porque eu permito com que essa coisa, né, com que essa percepção fale mais alto do que o que eu defini, concluí que é a Você maneira certa imaginou de que se seria aquilo, começar. mas chega lá, você vê que... não é. Mas eu Exato. digo assim, você vai com um roteirinho mais ou menos que você Eu vou com pensa, possibilidades. Com possibilidades. Possibilidades. Eu certo. tenho ali várias possibilidades. E pouco antes de subir o palco, eu dou uma olhada, um feeling, peraí. Porque, de repente, tudo pode mudar. De repente, foi um outro artista ou alguma outra coisa que eles mudaram tudo, ou mudou a luz, ou mudou... Sabe? Entendi. Então, assim... de repente, você começar de um jeito, assim, vai criar mais e guiando as pessoas do que você já começar com a pressão. Tem a possibilidade de você começar já com uma coisa bem mais vai forte, a pressão. envolvendo, E tem como você começar com uma coisa um pouco mais, você né? vai E aí você vai assim. levando. Tem várias possibilidades. Eu me permito me guiar pela energia que está ali presente, falando, bem, o que é que eu gostaria de criar com isso aqui? Por aqui. Naquele evento que a gente foi, mudou tudo, querida. Teve que mudar tudo na hora.
E que bom que eu tenho facilidade, assim. com- Essa percepção é algo que, assim, É, é mas um também diferencial. São bastante anos, querida. Exato, vendo a sua experiência. São né? muitos anos. Mas eu acho que uma outra coisa, assim, se divertir. É, Tem que ser deixar divertido. fluir, né? Tem que ser divertido. Se eu não estiver me divertindo lá, eu não vou conseguir passar isso pra ninguém. É verdade. Isso. De novo, o que é verdadeiro, pra mim, fala mais alto. Vai acabando contagiando Meu- todo mundo, né? Meu corpo vai falar pro seu corpo. Se eu tô ali, ó, eu tô botando a música E que aí eu a gosto. gente quer te filmar e aí que você faz sua performance. Exato, quando você vê meu cabelo já tá voando. Exato. A gente aquela não tá com coisa o que você ventilador fica, aqui meu agora, Deus que do aí, céu. né? Quando você vê o cabelo já tá voando. É. Eu já tô me exibindo, eu já tô aqui Toda. assim. Quando você já tá aqui, ó. Você já tá aqui assim comigo. Ombrinho, só no ombrinho. Então, eu acredito de novo no que é verdadeiro. Então, por isso que é importante que eu me divirta. Porque só assim eu vou conseguir passar isso pra você. vai passar a energia. Senão você vai ficar um robô ali. Era só colocar ali o CD, né? É. Você faz ali sua playlist e tal, bota ali e já foi. Exato. Então, imagina, Não se tem tiver conexão, o não saco, tem, ó, como é que eu vou fazer? A primeira coisa que Exato. você vai pensar, você fala, não tem alguma coisa de estranha ali. Porque fica assim, na minha testa. É. Então, eu quando me proponho pra estar ali, pra fazer, eu sei que eu sou um instrumento pra levar alegria. Muito bem, você Levar faz isso muito bem. diversão, Ô, Clarinha. leveza. É isso. E já teve, assim, alguma situação engraçada que você passou, assim, que você... Ou no Brasil, ou fora, que você, assim, meu Deus, nunca vou esquecer disso. Gente, já tiveram Gente. várias. Eu imagino. Meu Já tiveram Deus! constrangedoras, já tiveram engraçado. Uma Conta pra gente. engraçada. Conta Uma pra engraçada. gente. A gente adora. É. Uma engraçada, que você, assim, eu olho hoje e eu falo, gente, eu tive crise de Não riso. acredito que isso aconteceu. Eu toquei num evento que eu acho que era tipo uma. Não sei se era um sítio, uma fazenda, alguma coisa. Era um lugar que tinha muito mato. Eita. E eu acho que nunca fizeram um evento ali naquele lugar, porque era muito bicho. Meu Deus do céu. Gente, vocês sabem que num lugar assim, num campo, um gramado, assim, né? Cheio de mata fechada, assim. Quando você põe luz, os bichos vêm. Vem. Bicho, mosquito, besouro. Era morcego. Meu Deus! Era morcego, Ai, era um negócio cascudo desse misericórdia. tamanho. Eram vários bichos voando, e aí eu não sabia se eu mixava a música ou se eu. E aí, de repente, você achava que eu tava fazendo. Desvia. Você achava que eu tava fazendo Você uma com- dança nova, mas eu tava desviando do Pensando que era uma morcego. coreografia e você era tava assim, ó, Que é isso, desviando do gente? morceguinho. Meu Deus. Gente, mas olha, Que eu tive. terror. Não, crise de riso. E aí era uma batida na perna pra matar um bicho e um outro, e um outro assim. E continuava na performance. E eu continuei, E menina. o povo, gente, não percebia, não? Ou achou que eu tava fazendo uma dança muito estranha. A louca. Ou aquela menina não sabe, aquela dali não sabe dançar. Aquela DJ ali é estranha, viu? Tá fazendo uns negócios aqui. E eu tentando mixar e um bicho cascudo enorme no negócio. E eu assim, Meu Deus, que agonia. Nossa Senhora. Meu tive Deus. que virar a música tá Meu Deus um do bicho céu. enorme. Meu eu não sabia o que Jesus fazer. amado. Que terror. Ô, Clarinha, outra coisa. Foi engraçado. Ave Maria. Depois, né? Depois, No momento você tava ali no pânico, mas No depois eu falo, momento, o seu eu não personagem ali, acredito que DJ, essa situação não passasse aconteceu o medo, comigo, meu fazendo- Deus. Fazendo a coreografia. É, minha Misericórdia. Ô, filha. Clarinha, me diga uma coisa. eu teria ido com o mosquiteiro. Se eu soubesse, Fernanda adora um mosquiteiro. se eu soubesse, né? Eu tenho até uma. Teve uma época que eu usava umas coisas que pareciam uns mosquiteiros coloridos. Se eu soubesse, Já né? ia, Não né? era moda, mas eu teria. Fazer essa Já produção. ia. Tá vendo? Estaria tudo certo. Vou convidar um dia Odeio um biscate bicho. pra tocar Ave lá no Maria, sítio. mosquito, Clarinha. Eu nunca tive problema. Eu nunca tive problema com nada, com bicho, É porque com foi muriçoca. excesso aí no caso, né? não me Realmente pegam, uma situação à parte. Mas eu vou te falar, tinha alguma coisa ali naquele lugar. Tinha alguma coisa diferente Uma coisa naquele lugar tava que não errada. era normal. Não é normal. Eu já toquei em outros lugares abertos, sabe? Mas aquele lugar em específico, eu acho que os bichos estavam expulsando a gente. Porque, tipo assim, não é pra fazer evento aqui, não é pra fazer festa, gente. Minha Porque era, Nossa Senhora. porque era uma variedade, assim, de Gente. bichos. Que é isso, gente. Assustador. Mas passou. Você que você tá comentando com a gente que naquele dia, conforme a pista de dança ia aumentando, fluindo, aquela coisa, você ia trocando o seu repertório e assim, dessa forma que acontece. Mas sempre tem aquelas pessoas ali do público que gosta de
Dar o pitaquinho e pedir música. Eu não vou mentir não, viu? Nós somos umas dessas, viu? A gente não pode estar em uma festa. Mas eu botei. Não, claro. Vocês lembram, né? É isso. Demorou Mas pra isso. encontrar, mas eu, na hora que eu encontrei, eu falei, Claro, mas é isso. Já tô me colocando como esse públicozinho que... meninas. Sem noção. Mas vem cá. Sem noção. Sem noção. É. Já teve momentos assim do tipo, a pessoa pediu uma música e você, misericórdia, essa daí eu não boto não, Não que dá, vai. não essa dá. daí não tem condição. Eu falei, Tem música. tem Ai, música assim meu que fala Deus, assim, gente, o que dá. é isso? Não, gente, esse pedido aí tá de Não tem nada a inusitado ver com demais. essa Aí, É. aí não tem noção, isso Sim, aqui. teve assim. Gente. Assim, porque a gente não... Como eu posso dizer? Bem, gente, Como Diga, você Clarinha, conduz isso? diga. como eu posso conduzir isso de uma maneira elegante? Elegante, exatamente. Elegante. Vamos, né, focar na elegância. É o seguinte, a gente não pode esperar que as outras pessoas saibam o que você sabe. Não tem como, né? Existem nichos distintos musicais, existem profissionais, né? Existe um DJ profissional que toca um segmento, que produz, que compõe uma vertente, um estilo. Existe um outro tipo de DJ que toca tudo. Existe até um evento, de repente, que, sei lá, num casamento. Que dependendo. De repente a pessoa quer e aí vira e fala. Então, assim, me pediram num evento que eu fiz semana passada. Foi super interessante. Isso depende do público. Isso. Percebe? Depende do público. Eu andei fazendo bastante eventos corporativos. Eu comecei fazendo alguns eventos com a ONU e tal. E isso abriu muito, assim. Eu não fazia evento corporativo. E eu comecei a acessar, assim, um novo público. E aí, com esse novo público, vão vindo, né? Coisas interessantes. Coisas interessantes. E aí, me pediram um estilo musical que, tipo, não é o estilo musical que eu toco. Mais educadamente, né? Você fala que não. Ou você fala, eu vou procurar. Vou procurar aqui. Já revelei o meu segredo. Vou procurar aqui. Vou procurar Deixa eu ver aqui. se eu tenho. E aí você procura e nunca chega. E aí o show termina e, não achei. Não acha nunca. Essa é uma tática. Não, mas assim, é uma maneira para você não ser deselegante com a Deselegante, pessoa. Porque assim, a pessoa ela tem direito de pedir. Né? Tem gente que vai se chatear. Dependendo como a maneira a pessoa peça, às vezes é com delicadeza e educação. E às vezes, né, é como se... Então, eu acho que assim, tudo é relativo. né? Tudo é relativo. E se de repente eu tiver... Se eu tiver um remix daquilo que aquela pessoa tá pedindo, né? Por exemplo, quando eu fui fazer a Fórmula 1, o presidente pediu. E ele pediu músicas muito legais. Porque eu falei, nossa, presidente, você tem bom gosto, viu? Porque você tá pedindo coisas que eu já coloco no meu set. Pode deixar que eu vou tocar com o maior prazer. Foi um match perfeito. Foi perfeito. Isso, tá vendo? É maravilhoso. Às vezes aquela pessoa vai te lembrar de uma coisa que você tem ali no seu repertório, que é super bacana e você, nossa, não cogitou. Então, assim, eu não é para julgar, não é para dizer que é certo, é errado, né? Porque eu também, se eu vou para um evento e vou lá ver Roosevelt tocar e aí ele não toca aquela... Aí você vai ficar, meu Deus. Filho! Mas tem aquela coisa, né? De você tá indo pra ver DJ ou você tá indo pra ver um show de um artista. Então, é a questão também do próprio artista se posicionar, Sim. sabe? Mas tem alguns eventos que a gente vai fazer um pouco mais assim, por exemplo, né? Eu me contratar no casamento, Você vai. eu quero que... espero que seja uma vez na vida, então... Se for uma vez na vida, né? Eu também, se não for, tá tudo certo. Mas a gente quer que aquelas pessoas saiam felizes e satisfeitas, né? Aquele evento. Então, ela pode dar um pitaco aqui e acolá. Eu não vejo muito problema, não. Se for divertido e leve pra mim, eu faço. Certo. Se não, eu finjo. Aquele evento que você fez dos bichos invadindo, acho que se alguém tivesse pedido aquela música da Muri Soca Soca, tava... tava uma boa pedida, viu? Se eu tivesse lá, eu ia falar, por favor, DJ, a Muri Soca Soca. Nessa época, minha filha, eu só tocava eletrônica. Essa ela não ia achar no repertório. Ela não ia achar. Ela Acha não ia aí, achar. filha, acha aí que essa daí a gente Ela dança não ia junto. achar. Maravilhosa. Eu quero falar agora sobre o seu estilo. Por quê? Rapaz, que estilo, viu? Rapaz. E que estilo. Ela é muito estilosa por onde ela Muito. passa. Me E esse diz cabelo? aí. Pois é, ela é toda. Não, é dos pés. E o óculos? A cabeça. Eu coloquei A marca, uma virou bota. marca já seu óculos, né? Eu coloquei uma bota
tá aqui pra Em homenagem, aqui, né? exatamente. Homenagem, Eu já inspirado, né? sei que dá no meu pé, Dá. e aí eu vou pegar Ah, emprestado. fazer qualquer parceria, vez. Claro, né? com Parceria. certeza. qualquer Me coisa diz, desse. você que faz suas produções ou já tem um style aí no meio? Como é que é? Eu faço tudo, e hoje em dia eu faço muita coisa assim com minha irmã Lívia. Sim. Ela é maravilhosa, talentosíssima. Então a gente tá sempre. A gente tem um negócio no Instagram que é muito engraçado, que a gente fica encaminhando uma para outra, assim, referências de moda. Aí ela só fala assim: olha isso. Eu falei, "Ah, meu Deus. Assim, às vezes a gente fica uma semana sem se falar e Aí fica só chega. só trocando só referência de moda, sabe? Direto, assim, nossa, sua cara, lembrei de você. Mas Olha você é isso, muito criativa. vamos se inspirar. É. Então, assim, é muito gostoso poder ter alguém para brincar Sim, disso, é. sabe? É um espaço muito legal que eu e Binha temos. E várias coisas eu encaminho para ela, tem peças agora que ela tá produzindo as próprias peças dela também. Massa. Então ela fala, irmã, olha só, fiz isso para isso e tal, você quer usar? Olha, tá aqui. Eu acho que vai Ó, ficar que legal. massa. Então, vocês vão conhecê-la. Elas são maravilhosas. São Quero maravilhosas as sim, duas. Quero conhecer. Então, E isso é algo. faz um conjunto total com a sua profissão. Porque, É, assim, eu acho que, assim, fecha, né? Eu Olha acho. como ela é Eu super gosto. estilosa, diferente, É. linda. Chega aqui, ó. essa- Chega chegando. É, exatamente. Chega olha, chegando. Ó, Eu vou te falar E que eu gosto. eu quero saber sobre o seu óculos. Ah, Eita. então, olha Como só. foi que... Porque pra mim é uma marca. É uma Virou sua marca. marca. É, Você já ó, chegou aqui arrasou. com ele. É sua marca. Eu acho que quando você tá com esse óculos, tá ali a DJ Tem um quê? está É, em da cena. DJ. E é... Então, assim, foi algo muito intuitivo, né? Na verdade, eu sempre me diverti. De novo, a energia da diversão é o que me guia, assim. Então, eu sempre tive esse olhar de o que eu posso usar, como é que eu posso estar ali no palco para transformar aquilo num espetáculo É. para as pessoas. Então, eu comecei a criar as minhas próprias roupas e porque eu não encontrava nas lojas o que tinha na minha cabeça, eu comecei a fazer e acessórios e tudo. Então, na época do óculos, eu tinha essa coisa assim, tipo, tem alguma coisa que eu posso adicionar aqui. Mas a questão Sua era, marca, a sua personalidade. né? eu sempre toquei muito com ventilador e eu me movo muito, eu me mexo muito. Meu cabelo, né, voa e tal, e eu ficava com receio daquilo, tipo, de repente... Se fosse um adereço, né? Ia exato. atrapalhar. Exato. Eu, no começo, eu fiz assim, peguei só para fazer umas fotos. Fiz as fotos. Na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa! Falei, nossa! tô lindo. Tem alguma Combinou, coisa deu aqui. certo, hein? É. Aí eu comecei a tocar. E daí eu falei, nossa, começou a funcionar e tal. E aí, hoje em dia eu uso, mas às vezes tem um momento também que de repente eu tiro, porque é um momento que eu quero, sabe, ou pular mais, ou sei lá, tipo, não se tornou uma marca, mas o que eu acho que é importante, assim, o óculos nunca se tornar maior. Ah, claro. não, faz É. parte. Eu acho assim, Então, como, o óculos, como ele eu te falei, adicionou. ali você, É um você acessório, mas- performando ali, você faz um personagem. E isso virou, assim, eu sinto, né? Um símbolo, eu acho. Eu vou te dizer uma coisa, que eu achava que era personagem. Mas, na verdade, vou te dizer uma coisa que eu descobri alguns anos Sim. atrás. Não é um personagem. É aonde eu tenho espaço. Eu me dou a liberdade e a autoridade para ser eu. Sabe quando você é criança e, de repente, fala baixo? não faz e você ali. caminha. E você caminha aqui no Mas- mundo tendo que não falar alto demais, tendo que se encaixotar. Se podando, Então, né? exato. Então, no palco é o espaço Você e tem que não Você- tem eu digo nada que me personagem pode. porque ali, de certa forma, você está performando. Sim. Entende? Então, mas exato. Eu entendi exatamente o que você falou. Eu só tô adicionando algo Aham. porque Mas ali você tá performando sendo você. Você tá exatamente ali, isso. tipo assim, eu liberando. tô brincando Ali de é ser quem é você de eu. verdade. Quando a gente era criança, que Você a gente tá não ali, tipo, sem brincava de critério, trocar né? de fantasia. Isso. Ai, hoje eu vou ser a princesa, hoje eu vou ser isso. E eu amo essa liberdade que eu tenho no palco, de tipo assim, o que eu vou escolher ser Ali hoje? você pode fazer, Sabe? né? Assim, isso pra mim traz algo, Libertador, né? adiciona tamanha beleza assim na minha vida. Eu adoro. Nossa, que energias eu vou incorporar aqui hoje? O que eu gostaria de ser? Que lado meu eu vou começar a explorar hoje?
Eu adoro isso no palco. E as roupas, elas fazem. As roupas, Também. os acessórios, elas fazem É parte. isso, tudo é Elas assim, adicionam. né? Pra É, fazer aquela... Olha, tá perfeito é aquilo fazer ali. especial. Exatamente. Né? Clarinha, e puxando isso, eu queria saber uma frase sua que poderia ser sua marca no mundo. Ó, acho que a cada momento a gente vai mudando, mas uma que eu peguei pra mim e que eu até escrevi uma música sobre isso, é que não tem nada de errado com você. Eu escrevi uma música que se chama Nothing Wrong, é nada de errado. Por que que eu falo que não tem nada de errado com você? Porque a gente gasta a maior parte da nossa energia e tempo buscando sempre pelo erro. Na gente, na vida, nas pessoas, nos relacionamentos. E a gente acaba encontrando. E quando a gente começa a perceber que não tem nada de errado na gente, para de se julgar e julgar tudo ao nosso redor, aí a gente começa a ver as mágicas. Aí a gente começa a ver os presentes. Aí a gente começa a ver o presente que a gente é. Então, o que eu gostaria de compartilhar aqui é que não tem nada de errado com você. Na hora que você se abre para ver o que tem de certo sobre você, o presente de você começa a aparecer na sua vida e na vida de todo mundo ao seu redor. Oh, Muito Clarinha. bem. Agora, se tivesse que você escolher uma música que jamais essa música será esquecida no seu coração, que música você escolheria? Nossa, a música que jamais vai ser esquecida do meu coração. Difícil pra você escolher uma pessoa Ai, tão... Eu vou te Mas dizer, acho que- essa música ela não é conhecida. É de uma banda francesa chamada Air. E essa música, ela foi muito importante para mim na época que eu estava morando na Índia. Que foi um momento assim de me redescobrir no mundo. Eu não tinha pai, mãe, irmão, ninguém. Eu estava sozinha lá, passando por algumas, né, aprendendo com a vida. E essa música, ela fala. O nome da música é Universal Traveler, Viajante Universal. E a música fala assim: eu conheço muitas pessoas na minha vida. Eu tenho muitos amigos que se importam comigo. Eu sou um viajante universal. Eu vou para todos os lugares. E a música, ela só me trazia uma sensação de paz. De tipo assim, tá tudo bem em qualquer lugar que eu vá. Eu sou a minha própria casa, sabe? Eu não preciso de muito não para estar em paz. E todas as vezes que eu ouvi essa música, Universal Traveler, aí meu coração fazia assim, falei, tá bom, eu sou diferente mesmo. Eu não preciso, sabe, fazer igual a todo mundo. Eu não preciso ter só uma casa aqui ou aqui ou aqui. O planeta é minha casa. Então, Adorei. eu tenho a facilidade de estar aqui agora e de repente se eu mudar de ideia e quiser ir morar em outro lugar e tal, eu mudo. Eu sinto que você é do Arrasou. mundo, né? Arrasou. Essa Você música fala muito é- disso, assim, Universal Traveler. Então, ela não é muito conhecida aqui. Aham. É uma música bem antiga dessa banda, assim, bem conhecida, chamada Air, que é uma banda francesa. E eu ouvi muito o álbum Ó, eu vou deles. falar pra Gabi botar o link da música aqui Ah, pra eu gente conhecer, viu? Que eu tô Curiosa também. curiosa. Colocar. A música só me trazia mais uma Ó. música que eu vou adicionar, vou fazer Vá, o meu vá, jabazinho. vá. É a minha música do pé. A do pé significa, né? Cantando para agradecer. E ela é uma música que literalmente eleva a nossa frequência. E a música, para mim, é uma ferramenta potente para expandir a consciência, Certeza. para expandir a alegria, para expandir as coisas que eu gostaria de ver mais aqui no mundo. Emoção, né? Então essa música, ela foi criada nessa intenção, querida. Pra gente Já queremos começar. conhecer as duas, né? Não Assim, ah, do pé, ô meu orixá, eu vim pedir pra me benzer. Ah, do pé, ô meu orixá, no meu sangue tem dendê. Já conheço. Meu ilê é na beira do mar. Linda. Vou rezar
agradecer. Eu vou pedir na paz de Oxalá pra guiar o meu viver. Oh, que Linda linda! demais, Ó, linda e demais. a voz Arrasou. dela Linda demais, é linda, viu? linda Parabéns! demais, linda demais. Essa música A do realmente pé, é linda. a do pé. Ah, já quero. Perfeita, já quero Essa aí é. também. Perfeita. essa Clarinha, música. estamos encantadas aqui com Sim. você. Tô falando já por nós três, porque É, eu conheço minhas lógico. irmãs e eu É. sei aqui que as três estão Aprendi muito, viu? encantadas. Ô, É, Clarinha. você delícia. realmente, assim, me surpreendeu, Com porque certeza. assim, eu já vi ali, eu falei, olha, gente, ela é muito simples, muito fácil também de acessar. Uma pessoa assim, realmente, desde o evento, né, que a gente muito esteve, bacana, a gente muito- achou assim, nossa, ela é massa. Quero Adoramos, pra ter como amiga, É. né? Aquela coisa Eu assim senti que já... o mesmo com vocês. que Tanto já que eu vem falei assim assim, uma conexão. sobe no palco, falei, sobe no palco, que já sobe no vem palco. uma conexão, uma É. coisa assim. Gente, energia. energia. Exatamente. Energia. E assim, o Exatamente. que você passou pra gente naquele dia e vem passando, eu venho falando contigo, hoje aqui eu ainda achei assim, muito mais. Tô super encantada com você. Bom. Ficaria aqui horas e horas aqui, também. batendo esse papo, conversando aqui contigo, querendo saber tudo. Quero que você volte aqui e com suas irmãs também. vai A ser gente divertidíssimo. vai organizar com as Cade Girls. Exatamente, Vai porque ser um aqui é. Elas por elas, diga aí. Real! Sisters. Recheado. Vai ser de irmãs para irmãs. Vai ser demais. Vai ser demais. Aí vai uma ser só loucura. tricotando. Vai ser maravilhoso. Vai ser super bacana. Quero te parabenizar. Realmente Ai. você é assim um ser humano diferenciado. Gratidão, É verdade. Certo? gente. Quero minha fila já aqui entrar na fila da técnica Da barra. vamos da quero. barra já. Ah, A também gente, vai- quero. a gente tem que espalhar tudo Eu que, quero. tudo que cria leveza, que é bom. A gente imagina Já quero. você chegar num lugar, as pessoas estarem bem. Olha que delicioso. É. Você não vai querer ir embora É. desse espaço. Exatamente. Exato. Né? E aí você não tem que ser aquela que tá sempre levando a leveza. E aí você sai toda estrupiada pra casa. Exatamente, que levando suga a energia, né? Tem mas- vários momentos que eu fico assim. Pois você é. acredita? suga Então energia. imagina você começar a frequentar lugares e ter relacionamento com expandir pessoas isso, que, é. na verdade, elas recarregam e você recarrega elas. É, Isso. um negócio maravilhoso. Massa Com demais. certeza. E aqui o próximo mimo, que a gente acha que representa muito você, porque você é pura energia, então espero que você goste. É um mimo só para você lembrar do nosso programa. Gente, não satisfeita com um presente, eu ganho dois. Quando é que eu volto? Já, já! Ai, que delícia. Eu adoro esse carinho, sabia? Só de você parar, pensar. Eu Tem reparo recadinho, muito viu? nos Depois mínimos você detalhes. Amei. Peraí que eu vou mostrar para as pessoas. Ai, que lindo! Gente! Olha isso. Qual é a câmera? É, Isso aqui. essa aí. Olha, ela ainda tá combinando um sobretom Tá aqui da minha vendo? roupa. Até o E eu vou tom, dizer, né? essa é minha A compra paleta. direta. Ai, que Ó, bacana. acertou cheio. Adivinhamos. Que delícia. Ô, gente, gratidão. Que bom que você Amei. gostou. Vou guardar meu recadinho aqui para eu ler Tá. com calma já já. Pronto, deixa eu colocar aqui seus mimos. Vamos lá. Eu vou finalizar aqui essa entrevista com uma frase, certo? Deixar ali até uma, mas que eu achei assim totalmente a ver com você, que é: felicidade é quando você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia, que é uma frase de Gandhi. Então, assim, eu achei que você realmente é um ser humano iluminado. E eu acho que tem tudo a ver com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. Estamos muito felizes, né? Estamos muito felizes. Adoramos. Mais ainda, Eu já lhe amei. conhecia e assim surpreendeu, Clarinha. Você realmente é, como o Gabi falou, iluminada. E eu vou completar, assim, a gente só consegue ver no outro o que tem na gente. Verdade. Então não tem como eu ter essa luz e vocês verem isso se vocês não forem isso. Fica a dica. Arrasou. Aê, Clarinha. Então, querida, É isso. um show de luzes aqui. É isso aí. É isso, gente. A gente só tem a agradecer a sua participação. Nós amamos de verdade. E vocês já sabem que o nosso podcast, o nosso Elas por Elas, é exatamente isso. É informação, é entretenimento e alegria. Fiquem cada vez mais conosco
Beijinho pra todos. Um beijo. Beijo, Seguimos gente. aqui. Até o próximo episódio. E fiquem lá de olho nas nossas redes, viu? Beijo! Beijo.